Graça e paz a todos vocês. Que privilégio, que alegria estarmos juntos na Escola de Cristo para aprendermos lições maravilhosas. Sabe, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Nesse instante, nós precisamos então estar motivados para sentar aos pés de Jesus para ouvir a mensagem. Sabe por quê? Porque o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. O mensageiro que sou eu, sou tão pecador quanto você. Então, eu e você, precisamos da graça de Deus, precisamos sentar aos pés de Jesus para aprender dele a cada dia. E hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto muito importante, que está baseado no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus veio trazer os princípios do seu reino, veio exaltar a sua lei, veio falar para mim, para você, como a gente deve se comportar no nosso dia a dia, ou buscar, almejar, desejar chegar cada dia um pouco mais longe na nossa relação um com o outro e com Deus principalmente. Então nós vamos aprender isso para a gente perceber, então, para a gente ter essa motivação, para a gente descobrir essas verdades, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença e queremos que o Santo e Bom Espírito agora fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Sem Ti nada somos, querido Deus. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós choramos por Jesus. Amém. E aí, como eu disse que Jesus veio esboçar, trazer os princípios do seu reino e trazer e exaltar a lei ali no Sermão da Montanha, veja só que isso era uma profecia que a gente tem aqui em Isaías 42, verso 21. Isaías 42, para a gente só perceber, Isaías 42, verso 21, é esse um dos princípios que Jesus veio aqui nesse mundo fazer isso aqui, ó, 42, verso 21. Olha que texto lindo para eu e você poder perceber isso. Diz assim: foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Você já percebeu? Olha que coisa. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Que coisa linda. Então Jesus veio a esse mundo para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. E foi do agrado do Senhor por amor à sua própria justiça. Que beleza! Então nós vamos descobrir isso que ali no Sermão da Montanha, Jesus exatamente fez isso. Ele engrandeceu a lei, ele tornou a lei gloriosa para mim e para você. Veja só, vamos então aqui em Mateus capítulo 7, para a gente poder aprender essas verdades maravilhosas da palavra de Deus. Veja aqui comigo, ó, capítulo 7, nós temos Jesus aqui quase concluindo o sermão, ele estava chegando ao final, e aí Jesus traz esses valores tão importantes para cada um de nós. Ele diz assim, ó, ele começa já dizendo para que eu e você possamos estar atentos. Ele começa no capítulo 7, verso 15, assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então ele está dizendo, olha, cuidado, você precisa ter cuidado com esses que se apresentam como se fossem cristãos verdadeiros, bons pastores, bons líderes, mas olha, eles podem estar disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então Jesus está dizendo, cuidado, não acredite em qualquer líder que se apresenta aí a você, não acredite. Ou seja, nós precisamos então voltar para a palavra de Deus e deixar que ela faça parte da nossa vida. Isso deve fazer parte inteiramente da nossa vida a cada dia. Cuidado, cuidado. Aí Jesus continua aqui no verso 21, para a gente poder descobrir: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo que nem todo que está na igreja, que é líder e diz Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Mas, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. Quando aparece a palavra mas, é para dizer algo contrário ao que foi dito antes. Então Jesus está dizendo que vai para o céu, realmente ele está afirmando aquele que faz a vontade de Deus. Aí ele continua no verso 22. Muito naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí, olha o que Jesus diz no verso 23. Então, lhes direi explicitamente ou claramente, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Olha só, Jesus diz que vai para o céu aquele que faz a vontade de Deus. E aí, para completar isso, no verso 23, ele diz claramente, nunca os conheci. Então isso quer dizer
que o problema daquele que não vai para o céu é porque não conheceu a Deus, não conheceu a Jesus. E isso é muito lógico para a gente poder compreender. Eu só sei a vontade ou o desejo de alguém quando eu convivo com essa pessoa. Eu só vou saber se você, José, gosta de frutas se eu conviver com você e qual tipo de fruta você gosta. Eu só vou saber se Maria gosta da roupa de cor azul se eu conviver com Maria. E é assim, eu sei, por exemplo, a cor que a minha esposa gosta, ela sabe a cor que eu gosto, ela sabe qual é o time que eu tenho torcido, e eu sei qual é o time também que ela torce. Ou seja, nós só sabemos o que o outro gosta e o que o outro faz quando nós convivemos. Então Jesus aqui, ele está linkando o verso 21, finalzinho, com o verso 23. Ele diz assim, vai para o céu quem faz a vontade de Deus. Mas aí ele disse, olha, cá embaixo eu vou dizer claramente, nunca os conheci. Ou seja, a pessoa que não conhece a Jesus, naturalmente ela não vai fazer aquilo que Jesus pede. É lógico, porque ela não vai saber qual é o desejo de Deus, qual é o desejo de Deus para ele. Então, para que eu e você possamos fazer aquilo que Deus pede, eu preciso conviver com ele. É lógico. Isso é uma lógica tão clara como o sol ao meio-dia. Então, nós precisamos compreender isso. Você quer fazer a vontade de Deus? Você precisa, então, conviver com Ele. Você precisa passar tempo com Ele, ter esse relacionamento íntimo com Ele. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso? Por meio da Bíblia. E agora eu vou provar para você que é por meio da Bíblia e mais também a oração. Vem aqui comigo, ó. João, Evangelho de João, o próprio Jesus, no capítulo 5, veja aqui comigo. Capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim, ó. Capítulo 5, se você focar do início, Jesus fez a cura num sábado a um paralítico de 38 anos. E aí os judeus, os fariseus, os líderes religiosos começaram uma discussão para que Jesus não fizesse aquilo no sábado. E vem uma discussão, aí Jesus chega para eles e diz assim, ó. Examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês estão estudando a Bíblia, mas com objetivo errado. Vocês estão estudando as Escrituras para ter a vida eterna? As Escrituras vai trazer a vida eterna, mas sabe por quê? Porque as Escrituras falam de mim. Então, as Escrituras falam de Jesus, a Bíblia fala de Jesus. Então, se eu quero conviver com Jesus, eu preciso estudar a Bíblia. É a revelação máxima de Deus para mim. É a palavra. Então, quando eu convivo, quando eu estudo a Bíblia, eu vou conhecer a Jesus. E aí, ao fazer isso, naturalmente, a salvação será uma realidade. Porque Jesus vai dizer também, e aqui em João, capítulo 17, verso 3, ele diz assim, ó, olha que texto fantástico, 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, vida eterna nada mais é do que relacionamento com Deus e com Jesus por meio da sua palavra. Ou seja, eu só vou ter a vida eterna quando eu me relacionar com a pessoa salvação, que é Deus, que é Jesus. E como é que eu me relaciono com Ele? Por meio da palavra. Então é isso que eu preciso, é isso que nós precisamos a cada dia. E aqui nós precisamos então, aí quando a gente chega aqui no capítulo 29 de Jeremias agora, Jeremias 29, para a gente poder perceber uma outra maneira, 29, e o verso 12 diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, uma outra maneira para que eu possa ser íntimo de Jesus é a oração. É lógico, porque num relacionamento entre pessoas, você fala e você ouve e você fala. Então, estudar a Bíblia é ouvir Deus falando conosco, nos orientando, criando essa relação. E quando eu oro, eu dizendo para Deus, Senhor, não entendi isso, me ajude nesse pormenor, me ajude a continuar seguindo a Ti, me dá força. Pronto, é essa relação, essa interação entre nós e Deus, por meio do estudo da Bíblia, por meio da oração, que vai nos tornar íntimo de Deus. Isso é maravilhoso. Aí sim, naturalmente, a salvação vai fazer parte da nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Não é pelo fato de você dizer Senhor, Senhor, que você vai para o céu. Não. Pode até profetizar, fazer isso e aquilo,
mas se não conviver por meio da palavra e da oração, aí está o problema. Agora, e aí, para a gente entender isso, ele diz no finalzinho do texto lá, ele vai dizer claramente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Iniquidade nada mais é do que uma rebelião completa e direta contra o próprio Deus. É você se colocar contra as verdades de Deus. E nós vamos ver isso aqui, ó. Vem comigo agora em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando aqui para a gente poder entender esse texto aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a gente compreender, olha só, o que é essa iniquidade que vai tirar as pessoas de ir para o céu. Não, por quê? Porque não conhece, porque pratica a iniquidade. Diz assim, ó, capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, ou iníquo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, pondo-se a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui está, iniquidade é uma ação contrária àquilo ou às verdades de Deus. Esse é pecado, é uma transgressão declarada, algo que você sabe que é verdade, mas você faz contrário. Não, eu não aceito isso aqui. Deus está dizendo, faça isso, e você diz, eu faço não, eu faço o contrário. Isso aqui é que é a iniquidade. Aí ele começa aqui no verso 7, ainda continua, capítulo 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém, ou seja, Deus, o Espírito Santo que segura. Mas ele vai agir, esse ministério da iniquidade. Diz assim, então será de fato revelado o iníquo, ou aquele que pratica a iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio da mentira, e com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqui está, não querem a verdade, foram enganados, é conforme a eficácia de Satanás. Qual é o objetivo de Satanás? Colocar-se completamente contrário à vontade de Deus. É uma oposição direta. Esse aqui é a iniquidade. Então a pessoa, ela faz isso, ela decide ser contrária. E o que é essa aversão completa a Deus? Pronto, para a gente entender o que é pecado, o que é essa iniquidade, João vai dizer aqui, ó, no capítulo 3, verso 4 de 1 João, ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é transgressão da lei. É você sabe que precisa obedecer a Deus, mas você decide desobedecer. Isso é transgressão. Aí, o verso 8, ele vai dizer assim, ó, do capítulo 3 de 1 João. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando ou na prática do pecado, não o viu nem o conheceu. Olha a palavra conheceu. Ou seja, quando eu conheço a Jesus, eu vivo na prática da obediência aos seus mandamentos. E aí, isso é que é muito interessante. Então, nós precisamos. Aí, se a gente voltar para o livro de João, no capítulo 15, olha o que Jesus diz aqui, ó, no capítulo 15. Ele vai dizer isso aqui de forma bem interessante para a gente poder perceber. Capítulo 15, verso 10. Olha o que Jesus diz aqui em João 15, 10. Ele diz assim, ó, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, você quer permanecer em Cristo? Obedeça aos seus mandamentos. Aí, quando você obedecer aos mandamentos, o amor de Deus faz parte de você. Aí Jesus disse, assim como eu obedeci os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você poder compreender. Como é que eu vou saber se eu realmente já conheço a Deus? Como é que eu sei que eu já conheço a Deus? Pronto, agora 1 João aqui de novo, ó. 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 2, para a gente entender como é que eu já demonstro para mim mesmo, para o universo, de que eu conheço a Deus. Diz assim, ó. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Pronto, eu sei se eu conheço a Deus quando eu guardo os seus mandamentos, quando eu lhe obedeço. Aí, o verso 4, ele diz, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Eu só consigo mostrar para mim mesmo e para o universo que eu conheço a Deus quando eu guardo os seus mandamentos.
Essa é a prática, é a realidade. Por isso, iniquidade é uma oposição completa contra a lei de Deus. Por isso que esse não conhece e não faz a vontade de Deus. Porque Jesus vai definir também, João capítulo 14, verso 15, ele diz assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, queridos, aqui está. Vai para o céu quem faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que eu possa andar em obediência aos seus mandamentos, porque essa é a vontade dele. Então eu e você precisamos a cada dia tomar essa decisão. Tem você buscado a cada dia ser fiel a Deus nos seus mandamentos? Tem tido o desejo de ser obediente, de guardar os 10 mandamentos na sua vida a cada dia? Se você assim o fizer, você já vai demonstrar que conhece a Deus. E se você conhece a Deus, você vai fazer a vontade dele, porque você vai saber aquilo que ele quer, aquilo que é o desejo dele. Olha como a Bíblia é uma engrenagem tão linda para que eu e você possamos viver a cada dia. Então que Deus te abençoe, que você então agora decida viver um relacionamento com Deus por meio da palavra, ela vai revelar a Deus, e por meio da oração. E aí você vai conhecer a vontade de Deus e você vai praticar, viver na obediência aos mandamentos para permanecer no amor de Jesus, assim como ele obedeceu aos mandamentos e permaneceu no amor de Deus. Que Deus te abençoe, que juntos possamos viver essa prática a cada dia e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos essas verdades. Nós choramos por Jesus. Amém.